Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442 1009. Inaugurando um grande sonho que eu tinha desde pequena e hoje, graças a Deus, graças aos meus pais, amigas que incentivaram esse sonho, hoje é a grande realização dele. Também agradeço a Connect 9 por estar aqui nesse momento tão especial na minha vida, estar compartilhando esses momentos conosco. A escola chegou na minha cidade de uma boa hora, quando eu decidi que eu queria trazer um novo empreendimento para São Francisco. E nisso fiz muitos cursos, me especializei na estética facial, estética corporal, massoterapia. Hoje é um grande sonho, uma grande realização. A diretoria da Connect 9 está de parabéns, eu indico para todos e agradeço imensamente a presença de todos. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda a linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura. Tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Hold on. Hold on. You are not alone.
Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Olá, muito boa tarde. Começando pela Estúdio Megafone Publicidades, pela Hidalgo Vídeos, mais um programa Panorama, o primeiro ao vivo do ano de 2021. Espero que todo mundo tenha tido uma passagem de ano tranquila, apesar dos pesares, que esse ano novo, né, que está começando, nós ainda estamos no início desse ano, seja muito melhor, com muito mais saúde, com muito mais certezas para a humanidade. E o programa Panorama vai vir com algumas mudanças. Vocês já viram nas chamadas que nós já estamos com um estilo novo, e ao longo ainda desse primeiro semestre nós teremos grandes mudanças no programa Panorama, tanto na formatação do programa, tanto com novos quadros. Então não percam, não, estúdio, eu não ia falar do estúdio, o Valdinei fica falando aqui para mim, falar do estúdio. Teremos estúdios diferentes, tá? Mas isso vai ser surpresa, isso aqui no decorrer desse primeiro semestre, muito antes do que a gente pensa, nós vamos estar com uma nova formatação. O programa de hoje, o primeiro ao vivo do ano, tem a satisfação de receber o líder do Podemos em Rolim de Moura, o ex-vereador Wender Nogueira. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o momento político, sobre saúde. Aliás, teve uma live agora há pouco aí nas redes sociais do prefeito de Rolim de Moura, do Aldo Júlio. Rolim saiu, maior polêmica no final de semana, fase 1, fase 2, fase não sei o quê, foi reclassificado para fase 2, o que mostra que às vezes as pessoas que estão comandando, né, precisam ter um pouco mais de informação para tomar as decisões. Vou falar do futuro político do Wender e outras cositas mais, só não vamos falar de futebol. Satisfação, Wender, bem-vindo ao primeiro convidado do ano. Ô, rapaz, começa com o pé direito aqui, né? Vamos pisar aqui com o pé direito. E com toda a modéstia o programa também. Para começar, dar tudo certo. É um prazer estar aqui, conversando com você, trocando ideia, levando informação para a população e colocando as nossas ideias em circulação para que as pessoas entendam como que está, o que a gente está pensando. E falar um pouco, bater um papo sobre a nossa cidade, que afinal é o grande desafio nosso, tanto seu também como na área de entrevista, a gente vem acompanhando. Estava falando aqui que eu sou, ou assiste, né? Eu sou lá, como é que é? Seguidor. Seguidor, né? A hora que entra o linkzinho lá, a gente já está sempre ouvindo, porque sempre traz informações e coisas boas. A gente quer estar participando sempre disso, levando informação. Cada um tenta colaborar para o progresso da cidade, para o desenvolvimento da cidade dentro do seu segmento, né? Isso é importantíssimo. Bom, então vamos falar de momento político. Formação nova de nova Câmara, dois deputados do seu partido, dois vereadores do seu partido, dois vereadores do seu partido, uma aliança que foi feita ainda na campanha, a coligação de vocês teve uma maioria na Câmara, elegeu o presidente da Câmara. Como é que você viu? A gente estava lá no processo, você estava lá no dia da votação, né? Essa composição nova da Câmara, você que esteve lá durante 4 anos, o que você sentiu, o que você vê dessa nova formação da Câmara? Eu vejo que a Câmara de Rolim de Moura, ela tem um comprometimento diferente um pouco do nosso, um comprometimento de grupo de vereadores focado no mesmo ideal. E a nossa tinha um pouco mais de individualismo, né? Todo mundo trabalhava de uma certa forma, e a gente vê que existe ali um grupo de 5 vereadores, que esses 5 vereadores pactuaram de trabalhar junto, e até as ações não fazem com independência, vão fazer junto. Isso é uma novidade aqui na nossa cidade. Eu acho que nunca teve algo assim. Parabenizar os vereadores que tomaram essa iniciativa, que dê certo, que de repente com esse contexto de decisões de grupo, todo mundo junto, acaba que se erre menos e acerte mais. Então,
Nós fizemos 3 vereadores na nossa coligação, né? O PSL, o Claudinho, acabou se tornando presidente. Aí a Juliana, que é do PSL, a única mulher, é a nossa secretária da mesa do Legislativo. E o Eurico, que não participou da mesa porque não tinha que respeitar a proporcionalidade, acabou abrindo, acho que se não me engano naquele momento, para o Leomar. Mas a gente conseguiu colocar 3 pessoas dentro da Câmara e fica lá uma sementinha plantada nossa, né, do que nós pensávamos como partido, como que a gente queria para a cidade. A nossa sementinha fica plantada através dessas 3 pessoas. E daí também tem os outros vereadores que estavam em outros partidos, mas também tem um comprometimento muito bom. Eu avalio a Câmara que vai fazer um trabalho bom, que vai dar resposta assim para a sociedade, assim como foi a nossa. Você falou dessa aliança, dessas 5 pessoas. A gente sabe que em política as alianças nem sempre se perpetuam, né? Elas mudam, né, com o tempo. Existe um grupo ali, como você falou, com esses 3, que seria o Claudinho, a Juliana e o Eurico, né? 2 do Podemos, 1 do PSL. E aí agregaram a esse grupo o Ivan e o Sidney. A tua experiência mostra que você acha que esse grupo vai se manter... uma coisa que já havia sido quase definido na outra, mas teve também alterações, foi eleição para o próximo mandato. Não foi feita ainda, né? Não tem. Existe um acordo, pré-acordo para o próximo? Na verdade, assim, quando se começa essa questão da presidência e tudo isso, acaba tendo alguns compromissos, né? Outros para ser nesse biênio, outros no outro. E existe uma conversa, mas nada que seja certeza, né? Existe uma conversa, nós estamos nós 5 aqui, depois nós escolhemos um dos 5 para ser. Porque na sua legislatura... A legislatura foi dessa maneira, né? A gente escolheu o Aldo e a gente tinha ali uma pré-conversa que tinha mais 2 pessoas que tinham interesse de ser presidente desse mesmo grupo no próximo biênio. E no outro momento aí acabou o Aldo definindo pelo Lauro e não definiu com o grupo que era do começo. Então isso pode acontecer, mas eu acho que não atrapalha o trabalho legislativo. Eu acho que essa questão de presidência da casa e de quem vai tomar conta do trabalho legislativo, do processo legislativo, do administrativo da casa, isso é muito mais assim, eu vejo que de repente quem briga por isso acaba tendo um pouco mais de vaidade que propriamente... Eu ia falar isso para você, acaba sendo com as aspinhas, no bom sentido, uma guerrinha do ego. Porque o que acontece? Hoje, se você analisar bem, o presidente, isso eu posso falar, porque o Aldo foi presidente, o Lauro foi presidente, acaba tendo muito mais trabalho voltado para a parte de questões administrativas do que propriamente política, né? Que as ações acabam se consolidando junto com as ações do Poder Executivo. Eu quero passar um projeto. Aí o presidente tem que ficar mediando isso, qual que é o projeto, como é que é. Então você perde muito tempo fazendo isso e deixando de fazer atividade política para a população. Então eu avalio dessa forma. Em nenhum momento, desde o início, nunca quis ser presidente, porque eu sempre tive essa noção, ficar administrando o Poder Legislativo com 9 vereadores, de repente... 9 cobra criada. É difícil disso acontecer. Então você acaba desgastando muita força nisso e deixa de fazer política e deixa de atender a população. Então tem que tomar muito cuidado. Essa Câmara, eu acho que essa divisão que eles fizeram dos 5, eu acho que é possível dar certo justamente por causa disso. Porque daí não vai ficar sobrecarregado só no presidente. As decisões estão sendo tomadas juntos e se essa humildade continuar, acaba aliviando, com certeza, aliviando para todo mundo. Mas a gente fala do grupo dos 5, mas é 9, né? A gente está falando aqui porque é a conjuntura política pelo partido que se elegeram. Mas ontem mesmo eu falando com o Claudinho sobre a questão da pandemia, algumas coisas, e ele pegando e falando que os vereadores querem estar junto, que os outros vereadores queriam estar junto, todo mundo está junto, e que vai ser como a nossa Câmara, o que é bom vai ser votado a favor da população, o que é ruim vai se ajustar para que fique bom. Não existe, por exemplo, de início nessa Câmara já uma oposição ao Executivo. Não. Na de vocês, logo no começo, não foi assim na primeira, mas foi logo no começo, no palanque, eu estava lá, o então vereador Renato Morari subiu e falou, eu sou oposição ao Executivo, e manifestou claramente a sua oposição ao Executivo.
esse processo de oposição, e existe oposição salutar, existe oposição nociva, mas esse processo de oposição ao executivo, ele ainda não está saliente dentro dessa Câmara, você não vê dessa forma? Não, eu acho que até na outra, que fazendo uma defesa do Morari, e ele nem me autorizou a fazer isso, mas o Morari foi uma oposição que sempre votou junto, com os projetos que foram bons. Então a oposição, quando a gente fala de oposição, aquelas coisas que tudo que vem do poder executivo eu sou contra, porque eu sou um opositor àquilo. Então eu vejo que na nossa legislatura não teve oposição ao prefeito, e nessa eu também não consigo enxergar isso. Eu vejo discussão de ideias. Às vezes o prefeito quer fazer ações que é bom para poder continuar a gestão, para ter uma gestão mais tranquila, e de repente aquilo naquele momento não é bom para a população. Então a gente pode citar aqui alguns exemplos que a gente dentro do nosso poder legislativo, quanto vereador, a gente bateu em cima e segurou. Os empréstimos do Rolimprev, a gente bateu em cima, segurou, eu fui um vereador que segurei isso até o final e não se fez mais. Hoje o Rolimprev está com as suas contas quase todas pagas, a não ser os parcelamentos que eram de muitos tempos. Outro era o Finisa, que era um empréstimo que o prefeito queria fazer para fazer algumas ações dentro do município. De pequeno valor. 15 milhões de reais. Então a gente, como vereador, a gente não queria fazer essa dívida, porque lá atrás, na nossa eleição, o que eu sempre falava, gente, o prefeito sempre bateu que tinha dívida. Então vamos entregar um município sem dívida? E a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu fazer com que o município não tenha dívidas correntes igual tinha antes. A gente, dentro desses 4 anos, através das nossas ações, fez com que o município não se endividasse. Então eu acho que isso não é oposição, isso é discussão pelo bem do município. Aí muitas vezes o prefeito usa de uma certa situação para falar que o vereador tal atrapalha, e daí isso aí já vira a política, né? E a politicagem, não é política. Na passada o próprio representante do executivo no legislativo, que era o vereador Alisson, acabou rompendo com o prefeito, e o prefeito foi fazer live bastante sarrafo no vereador, que sempre tentou botar pano quente e defender ele lá dentro. E assim, eu sempre, depois de ter passado pelo poder legislativo e conhecido outros poderes de forma externa, né, porque a gente não está no mandato, por exemplo, conhecer como é o mandato do deputado estadual, como é o mandato do prefeito, como é o mandato do deputado federal, senador e governador, você acaba entendendo que nem sempre as coisas do jeito que se falam, né? E eu vejo que a possibilidade do Aldo fazer um bom mandato, por ele ter passado pelo poder legislativo, é muito, muito tranquilo. Eu vejo que vai ter um bom diálogo com a Câmara. A gente vê... Quem entende do lado de lá. Porque sabe o que a gente passa, sabe que toda vez que a gente vai solicitar alguma coisa é um selo da população, não é o da gente. Então, ele tem uma grande possibilidade de fazer um bom mandato e ter uma conversa muito amistosa com a Câmara. E tem que a população entender também, né, Hidalgo, que a Câmara e o prefeito, eles não foram feitos para andar junto, né? Para ter realmente a contradição. O legislativo foi criado justamente para fiscalizar o poder executivo. Então, sempre vai ter algumas situações que vai ter um choque. Vai ter um pontinho de divergência. Justamente. Então, é ter sabedoria para saber administrar isso. A gente viu como foi na de vocês, né? E a gente conversou isso até na tua última entrevista aqui. A Câmara com vocês mudou totalmente, né? Quando vocês assumiram, e agora novamente mudou. A gente viu, por exemplo, o PMDB com novas lideranças. Há 4 anos atrás, o Rudinei Paes era o expoente do PMDB aqui, o Aldo começando como vereador. O Rudinei saiu para Solidariedade, tá? A quem eu mando um grande abraço, e a gente sabe que está esse processo de recuperação do Rudinei, tá? Amigo nosso de longas datas também, né? Torcendo muito. Já está tudo bem mais tranquilo, graças a Deus. Mas foi se firmar em outro partido. O Aldo virou o expoente do PMDB. O Wender Nogueira, que começou lá no PSL, hoje é o líder do Podemos na cidade. Então, novas lideranças surgindo, assim como esses novos vereadores dentro dos seus partidos sendo exponenciais para ele. Deu uma proliferada, abriu um leque de novas lideranças, de novos partidos dentro da cidade, com uma renovação constante. Isso é salutar para o município. Sim, com certeza. A gente tem aqui, ainda mais Rolim de Moura, que é lugar de lideranças grandiosas, né? Se a gente pegar a história da nossa cidade, por aqui passou tudo, só não passou um presidente da República ainda,
Por pouco. Então, a gente vê que essas pessoas, elas estão parando, né? Parando um pouco a política e acaba alguém ocupando o espaço, né? E essa é o grande feeling da administração pública, né? É de não ser para sempre. Então a gente vem, contribui, o outro vem, contribui um pouco mais. Eu sempre falo que eu sempre assisti às sessões da Câmara, mesmo antes de ser vereador, porque eu queria saber, entender o porquê, né? Então quando a gente ia tomar alguma decisão na Câmara, muitas vezes, eu me fazia lá um retorno, falava, rapaz, isso aqui já aconteceu no momento lá de tal. Eu posso citar aqui do Jair Benetti, do Juninho, do Sérgio Seixabe, ou do Messias, as pessoas que eram aquela liderança que eu ia lá para assistir, para saber como que estava o nosso município. Então isso ajuda muito. Então eu vejo que está tendo uma evolução, a nossa Câmara evoluiu da anterior e essa tem que evoluir mais que a nossa. Eu até falei no meu discurso de encerramento que eles têm que trabalhar muito, mas muito, para poder fazer o que a gente fez. E aqui sem falar para se achar, não, é para a questão de fomentar que eles trabalhem, que quanto mais o vereador trabalhar, mais o prefeito trabalhar, mais benfeitoria vai ter para o município. Por exemplo, dentro da nossa legislatura, eu fui uma pessoa que eu trouxe mais de 4 milhões de recursos para o nosso município. Eu trouxe respiradores, elaborei leis que foram de benefício para a sociedade, então eu contribuí. Eu quero que o próximo vereador que me sucedeu lá, vamos colocar um deles, traga 8 milhões. Evidente. E o outro traga, e assim vai o quê? Aumentando os benefícios para a nossa cidade. A gente precisa disso. Então aqui eu quero que eles façam um bom mandato, melhor que o nosso, porque depois vai vir os outros e vão fazer melhor. E é bom trocar a Câmara, né? A gente sabe que essa Câmara ela não sai derrotada, porque a gente teve o Chico, por exemplo, foi o segundo mais votado, não entrou por causa de questão de coeficiente eleitoral, por causa da lei. E fez um belo trabalho, o Chico na zona rural aqui, parabenizar pelo trabalho que o Chico fez, acho que foi o que mais trouxe recurso para a zona rural. Muita gente não sabe do trabalho do vereador Chico. Eu falei isso, eu achei uma pena não ter sido reeleito, porque é um cara que brigou. Eu falei para ele, eu falei, só preciso escolher um partido um pouco melhor aí e tal. Aí ele deu risada e falou que vai ver. Deixa o pessoal da Estrela de catar, vamos lá. Aí o Alisson não saiu candidato, mas fez um mandato também, muito técnico. O Alisson é um poder legislativo muito bom das Era um alicerce das instruções ali para todos os vereadores, né? Sabia muito e tinha todo um jeito de conduzir. Aí você pega o Morari, que todo mundo, às vezes, eu falo que o Morari é mal interpretado, foi o vereador que mais fez a função dele, que é fiscalizar e legislar. Em termos de fiscalização, não tem dúvida, o Morari era o cara. Não teve ninguém que foi como ele. Meu amigo pessoal, nos encontramos. Aí o Lauro é candidato a prefeito, eu fui candidato, o Aldo virou o prefeito da cidade. Então a nossa legislatura ela contribuiu bastante, todo mundo trouxe emenda, todo mundo correu atrás, todo mundo contribuiu. Então hoje a gente vê obras que eram paradas há 8 anos dentro do nosso município foram entregues, foram tudo terminadas. Deixa eu te falar uma coisa, nós falamos dessa nova gama, né, de lideranças da qual você está inserido, de partidos emergentes. Você acredita que os vereadores atuais eles terão menos dificuldades de relacionamento, de busca junto aos seus representantes na Assembleia Legislativa por ter essa proliferação do que vocês tiveram? Assim, a busca por recurso, ela tem que ser constante. Eu lembro que no começo do meu mandato, nos 6 primeiros meses, o que aconteceu? Eu fui eleito vereador na nossa cidade e sem muito prestígio, né? Eu fui eleito o finalzinho lá, o puxado, né, pelo braço. Foi o último, menos votado na eleição 2016. E daí eu tinha uma dificuldade porque eu não era de nenhum grupo político. Então eu não era do grupo do Luiz Cláudio, eu não era do grupo do Ivo, eu não era do grupo do Ralph, eu não era do Expedito, eu não era do Neto, então eu não tinha representação a nível estadual para trazer recursos para Rolim de Moura. Foi quando eu busquei a parceria com o Léo e aconteceu de no final eu de repente perder apenas para um ou outro vereador na busca de recursos para o município. E se os vereadores não fizerem isso, acaba que eles também não conseguem trazer. Os vereadores do Podemos e o Claudinho, eles já começam o nosso mandato, o mandato deles, né? O nosso mandato deles, com 3 milhões de emenda que o Léo colocou para Rolim de Moura. Eles ligaram para o deputado. Quando o Ender fala Léo,
É o deputado Léo Moraes. É, porque, inclusive, hoje é aniversário dele, parabéns. Ele só não sabe bater pênalti, é isso? Só não sabe bater pênalti, bate pra fora. Mas... O Ivo não sabia também, bateu 3 na vida, eu peguei os 3. Pegou os 3? O goleiro é bom. Então, o que acontece? Os recursos só dos 3 vereadores vão chegar a 3 milhões, que são o posto de saúde do bairro Beira Rio, que eles pediram, do Centenário e do lá de cima da Cidade Alta, do Jatobá. Então, eles pediram esses 3 postos de saúde e também 1,5 milhão para fazer recuperação de alguns trechos que se acabaram o asfalto. Então essa foi a preocupação dos três vereadores, que acaba sendo da base do Léo Moraes aqui em Rolim de Moura. Se for um pedido deles, então eles já começam com 3 milhões. Agora os outros precisam correr atrás também. Um exemplo aqui, por exemplo, o Sidney e o Ivan, que são do PRB, vão ter que ir atrás das suas lideranças do PRB para trazer os recursos. Então eu acho que tem possibilidade, mas tem que ser uma formiguinha, tem que ficar batendo em cima para as coisas acontecer. Já que a gente entrou nessa seara, né, de representações, de não sei o quê, o Léo, por exemplo, você, além de fazer parte do partido, você se tornou uma pessoa íntima do Léo, né? Vocês são amigos e tal. Os planos do Léo é o quê? Senado, governo? O Léo é uma pessoa que ele gosta do desafio, né? Ele nunca repetiu o mandato, né? Ele foi candidato foi vereador, depois foi deputado estadual, depois foi deputado federal. E eu acredito que ele não repita de novo ser candidato ao mesmo cargo. Então acho que o caminho do Léo só tem 2 vertentes, ou é Senado ou é governo. Eu vejo uma aproximação muito grande do grupo do PP, né? Inclusive o Léo apoiou lá na capital, e daí vem o Ivo, né? Eu acho que se o Ivo for candidato a governo, acho que o Léo acaba sendo um candidato a Senado. Ou vira uma chapa extremamente forte, hein? Ou, de repente, se o Ivo não puder ser candidato, não sei como é que O Ivo está desimpedido, né? Agora o Ivo pode ser candidato. Daí o Léo vem candidato a governo e, de repente, aí vem a outra pessoa do grupo do Ivo, candidato a Senado. Eu acho que a tendência é caminhar junto. Não conversei sobre isso ainda, senão depois eu falo, você falou aí e tal. Mas é o que se desenha, por causa da aproximação. E também da questão da distância do Léo dos outros grupos, né? O grupo do Expedito, o grupo do próprio Marco Rogério tem um pouco, Marco Rocha tem um pouco de distância, né? A não ser que se aproxime daqui para lá. Mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que ele não repete a candidatura de deputado federal e vem candidato a Senado ou a governo. E nesse contexto, aí o Ender Nogueira é o deputado estadual. Então, não, a gente tem que, dentro desse nosso grupo aqui de 3 vereadores... Esse seu não foi totalmente desprovido de convicção. Não, é porque assim, a gente ainda não sentou para definir sobre isso. O que se tem hoje dentro do nosso grupo, igual você falou, onde a gente exerce uma liderança, mas é uma liderança não imposta, né? É uma liderança de confiança, conquistada. E por isso que dá certo. A gente ainda não definiu quem será o candidato. Dentro do nosso grupo tem várias pessoas que podem ser o candidato. Então, de repente, pode ser um dos vereadores que estão lá, de repente pode ser alguém que ajudou na campanha, que ajudou, contribuiu com alguma coisa dentro da campanha, dentro do nosso grupo. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. O projeto, que todo mundo me pergunta sobre, Wendel, mas qual que é o seu projeto? O projeto é continuar fortalecendo a política, onde a gente tira a força dos medalhões da nossa cidade. Essa é o nosso grande projeto. Sei que é difícil de acontecer, eu tentei agora, nós tentamos com o Zé Jordão lá atrás, tentamos agora e a gente vê a dificuldade. Mas a ideia é de fortalecer sempre. Hoje a gente tinha um vereador só, que era eu na Câmara, agora a gente tem 3. Então a ideia é de fazer esse trabalho a longo prazo, né? Que não consegue fazer tão rápido assim. Mas essa questão de deputado a gente vai deixar mais para frente e o grupo vai definir. Na nossa região aqui da Zona da Mata, o Podemos e o PSL tem o que de representatividade? Fez Alta Floresta? O Podemos fez Alta Floresta, fez Santa Luzia e aí tem vereadores, né? Tem vereador em Santa Luzia, tem vereador em Novo Horizonte, Castanheira, o vice do PSL Novo Horizonte tem também, o Podemos lá de Braslândia também tem o vereador. Ou seja, houve um fortalecimento da marca, né, do partido dentro da Zona da Mata. O Podemos saiu de 8 vereadores que tinha no estado inteiro, se eu não me engano, para 38. É um salto quantitativo. E parece que, se eu não me engano, 3 prefeitos e eu acho que 6 vice-prefeitos. Então, para o partido
pequeno, né, dentro da realidade aí, não é um PP, não é um MDB, buscou uma grande parcela dentro do nosso estado. Extremamente representativa. Eu só não sei se o Robson é Podemos também, a chapa foi pura lá. Sangue lá. Puro sangue lá, né? Então, eu sempre brinco porque são dois que eu conheço desde o tempo de calça curta. Ali foi uma coisa que aconteceu que realmente eles foram contra o sistema, né? E quando você vai contra o sistema no mano a mano, é muito mais fácil de você conseguir. Aqui a gente também tinha esse mesmo posicionamento, as mesmas ideias do Podemos de Alta Floresta, mas aqui a gente tinha uma dificuldade, que além de um candidato que era apoiado por uma grande maioria dos políticos, dos caciques políticos, existia também uma divisão muito grande das pessoas que não eram. A gente teve 5 candidaturas em Rolim de Moura e as 5 candidaturas foram 5 candidaturas boas, né? Você pega o Rudinei, junto com o Márcio, você pega o Lauro, você pega o próprio Godoy, foi muito bem, por nunca ter botado a cara a tapa, de repente aparece como candidato a prefeito. Justamente, então foi uma campanha onde se dividiu muito, né? Eu até brinco que teve casa que de 6 pessoas cada um tinha um voto. Então foi bem dividido mesmo e acaba favorecendo quem tem o maior grupo político, né? Lá apesar de 4 candidatos, a gente sabia que 2 estavam assim para fazer figuração, não no sentido pejorativo do meu amigo Ademar, do meu amigo Paulo, tá? Botaram a cara à tapa, acho extremamente sério isso. Eu acho que as pessoas têm que... As pessoas reclamam demais, mas não sai, né? As pessoas tinham que analisar um pouco mais, né? O que os candidatos falam, né? A gente vê durante a campanha, a gente tinha um projeto muito bacana, a gente não conseguiu fazer que chegasse em todo mundo. Quando a pessoa se propõe a ser candidata, ela tinha que ser analisada um pouco mais pela população. Ela tinha que ser analisada, de repente o cara tem uma ótima ideia para o município, mas de repente ele não consegue fazer com que isso chegue para todo mundo. Porque a estrutura política é muito pesada para poder fazer chegar. Então a gente teve um pouco dessa dificuldade. Aí vem a grana da campanha. Aí vem a estrutura, né? Não é nem para comprar voto nem nada. Por exemplo, onde você tem 2 pessoas, o cara tem 10 falando, né? Estrutura de divulgação, né? Você pega os gastos de campanha, eu gastei tipo 40 mil de mídia, um outro candidato gastou 120. Foi o dinheiro da minha campanha toda só para poder deixar o cara ajeitado, bonito, mostrar os projetos. Falar, não fala assim, fala errado. Bonito não, porque nenhum dos 5 não ficou, não? Ali não tinha Então isso dá uma diferença muito grande na campanha, né, em termos de organização também, gente para poder fazer uma gestão de uma campanha. Então isso acaba fazendo com que um ou outro se destaque um pouco mais. Mas é interessante esse crescimento que você falou do Podemos, de 8 para 38 dentro do estado, e principalmente aqui na Zona da Mata. Eu vejo isso, a gente já conversamos isso pessoalmente, já conversamos isso no corredor da Câmara, já conversamos isso sentado no sofá da casa, em casa, já conversamos isso em entrevista. Nós carecemos de um deputado estadual, de um deputado estadual que olhe não só para Rolim, mas que olhe para a Zona da Mata como todo, sem crítica aos que estão aí. Acho que teríamos que fazer um deputado para ter uma representatividade melhor. Na verdade, o que você começou falando aqui no começo da entrevista, e o prefeito estava aqui fazendo a live, mostrando a live dele, falando que o Rolim subiu para o nível 2, né? Realmente é uma falta de respeito com as lideranças, que as lideranças estaduais têm com o Rolim de Moura. Por quê? Porque isso não aconteceu lá em Cacoal, porque lá tem um representante. Lá tem um deputado que olha pela sua cidade. O Cirone vai lá e vai... O Cirone vai chegar e falar, não, governador, lá tá tranquilo, o senhor vai mexer na minha cidade. Agora aqui em Rolim, quem que a gente tem pela gente? Era para ter o vice-governador, mas passa mais tempo fazendo de conta que é vice-governador do que sendo governador. Aliás, então, ele está governador ou não? Ele está governador agora. Então o que acontece? Precisava ter essa preocupação. E esse fortalecimento do Podemos é justamente em cima disso. Se você pegar lá atrás, quando eu fiz uma audiência pública para tentar estadualizar o nosso hospital municipal, ou ter uma ajuda do Estado, a base do Podemos que fez isso. Foi vereadores que estavam em outros partidos, que depois com a janela acabou vindo para o Podemos, acabou fortalecendo. Então a gente conseguiu construir isso. E isso eu fico muito feliz que foi eu que dei o pontapé inicial desse fortalecimento do Podemos aqui. Na eleição do deputado Léo Moraes, ele tinha feito 200 e poucos votos aqui para deputado estadual.
Eu me lembro no dia que ele ligou para mim, ué, quantos votos nós vamos fazer aí em Rolim? Que o cara soma, né? Todo candidato tem o caderninho lá da soma. Depois dá um pouco abaixo. Aí eu falei para ele, você vai fazer 2.500 votos aqui em Rolim e 6.000 votos na região toda. Ele falou, você é doido, rapaz? Como é que eu vou fazer 2.500 votos aí? Ele fez 2.776 votos aqui e 7.000 e pouco na região. Então a gente que fez essa coordenação e hoje tem o Jurandir, que é uma pessoa que a gente trabalhou para manter no partido. O Robinho, que a gente criou uma amizade lá atrás. O Robinho era do PCdoB, se não me engano, ou de algum outro partido. Se elegeu pelo PCdoB, a gente conseguiu fazer com que viesse para cá. O próprio Gil era do PSDB, saiu candidato junto com o Expedito da outra vez, parece. O Gil Neto Floresta? Sim. Era. E daí também veio pro Podemos. Aí veio a vice-prefeito lá de... Esqueci o nome dele agora, se ele estiver assistindo vai até ficar bravo. De Alto Alegre. Foi nós que construímos, trouxemos ele para cá, os vereadores, fomos lá, ajudamos a montar nominado de vereador. Além de eu montar as 3 nominados de vereador de Rolim de Moura, a gente também conduziu um monte de nominado de vereador nos outros lugares. Então a gente fez bastante esse trabalho regional pro Podemos, pro Léo, e a gente conseguiu colher o fruto disso. Tá na hora do primeiro? Tá na hora do meu diretor, tá? Aqui nós fala, se deixar. Tendo aqui, não, daí esse programa termina amanhã. Nós vamos para o intervalo comercial, né? Afinal de contas, é a galera que nos ajuda, né, a manter aqui o programa. E na volta nós vamos falar sobre... Vou começar falando de saúde com o Éder Nogueira. Já, já. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço! Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Voltamos, intervalo comercial rapidão para conversar com o Éder Nogueira, o líder do 19, o líder do Podemos aqui. A gente está vendo não só em Rolim, né, mas exponencialmente aqui na Zona da Mata também.
Vamos falar de saúde um pouco. Você tem uma ligação grande com o pessoal da saúde. A gente viu isso durante seu mandato de vereador. E Rolim de Moura foi classificada como nível 1 e hoje à tarde o povo lá deu uma regada, o prefeito esperneou, teve reunião no sábado na Câmara, o Aldo e a Associação dos Municípios também se manifestou, eu estava acompanhando isso ao longo do dia, e aí houve a reclassificação para 2. Primeiro, o que você acha dessa ladainha toda? Então, o que acontece? É aquilo que a gente estava falando desde o começo. A partir do momento que você tem lideranças estaduais preocupadas com o andamento do seu município, as coisas acontecem diferente. As medidas são tomadas diferente. A gente viu isso em Cacoal, que é uma regional, nós somos da regional de Cacoal. Então, se hoje alguém precisar de algum leito de UTI, é para Cacoal que recorre. Se Cacoal está lotado e nós estamos no nível 1, por que Cacoal vai estar no nível 3? Nível 3, né? Não teria lógica. Então, tipo, teria que estar, aí é discutível, né? Aí vai ter aquela corrente que fala que teria que fazer um lockdown, que teria que fechar e tal, e tem aquela corrente que tem que estar aberta. Mas por que lá em Cacoal é nível 3 e aqui em Rolim é nível 1? Porque são critérios que você não consegue entender. Justamente. Né? Então, eu vejo que isso parte do diálogo. O deputado chega lá e fala, não, na minha cidade lá não, a gente está se organizando, lá diminuiu, olha, tá aqui os dados, tá aqui os números. Agora, quem fez isso aqui em Rolim? Quem foi lá conversar? Quem poderia ter feito isso era o nosso governador, segurar isso, essa situação que é o vice, que é o nosso maior liderança estadual, né? Pelo menos é para ser. Agora, se a gente não tiver... representatividade acaba não acontecendo. Se a gente não tiver a contribuição do Estado dentro do nosso município para a saúde, durante os 4 anos eu briguei por isso. O que o Estado ajuda o nosso município? Tinha 2 cedências de funcionários, não sei se fizeram outros convênios agora, desses 10 dias para cá, mas tinha 2 cedências de funcionário do Estado para o município, e nada mais, né? Nada mais. A gente não tem uma contrapartida de um convênio de medicamento, a gente não tem uma contrapartida de um convênio de médicos especialistas, a gente não tem a manutenção de alguma UTI aqui na nossa região, a gente não tem ajuda do Estado, a gente não consegue ver ações do Estado voltado para a saúde do nosso município. E em outras áreas também, se a gente for pegar aí as outras responsabilidades que o Estado poderia ajudar, nossa, a gente ia ver algumas coisas. A gente vê uma fábrica de fazer asfalto ali que a gente quase não se usa, né? Durante os 4 anos nossos de vereador, a gente usou tá lá a placa 2, 3 vezes, se foi muito. Então a gente vê essa dificuldade do Estado de aproximar do município. A gente viu que o Zé acabou apoiando o Aldo, então a gente pensa ou tem a esperança que o governo realmente se aproxime da prefeitura. Que abrace um pouco mais o Rolim de Moura. Porque antes poderia botar a culpa, não abraça porque é fulano, porque é o ciclano, porque a política não pode ter isso, mas tem. Então, de repente, com o Aldo na prefeitura e o Zé, como apoiou ele, fez o compromisso, assinaram um termo lá dizendo que, olha, eu vou apoiar aqui porque ele condiz com as nossas ideias, que condiz com as nossas coisas, de repente tem esse encaixe. Mas precisa correr atrás, porque senão o governador lá também não vai saber desses compromissos, não vai saber do que o Rolim de Moura precisa. E o Aldo, ele tem uma habilidade boa para isso, para correr atrás do recurso, para correr e bater na porta. Já começou. Agora precisa acontecer, precisa da ajuda do Zé nisso aí. A saúde do nosso município, ela é carregada nas costas pelos funcionários. Mandar aqui um abraço para todo funcionário da prefeitura, para todos os funcionários do nosso município e principalmente para a saúde, que são heróis. A gente teve baixas, né? Foi 2 médicos que acabou... Citei isso no final de semana numa postagem. Que foi uma perca muito grande para a nossa cidade. E a gente agora tem, por exemplo, a Dolores, que é uma funcionária de carreira, que também está passando por um momento difícil. E várias outras pessoas que passaram, que de repente a gente até deixa aqui de falar. E esse enfrentamento, essa luta. A gente falar um pouco do Covid, eu fui o vereador que mais teve ações de combate ao Covid. Eu lá atrás, 5 de julho, fui o primeiro que pedi para comprar o kit. Aí falaram que não tem, que não tinha estudo que comprovasse que a ivermectina resolveu o problema. Aí foi feito em São Miguel e foi feito em Ouro Preto. Vê como é que está lá agora. Né? Então a gente vê que foi uma falta de força de vontade do Poder Executivo daquele momento. E daí fica aqui a cobrança no Aldo, que não faça dessa maneira. Eu até vi hoje um
um bannerzinho falando assim, por causa da questão da vacina, 78% de que dá certo, né? Aí o cara falou, tem um paraquedas, o avião tá caindo, tem 78% de chance dele abrir, você vai pegar o paraquedas ou vai deixar o avião cair? Então, na verdade, o cara colocou isso, eu até falei o seguinte, 78, aí é até questão, até vamos esclarecer, os 78%, quando você faz essa análise em ciência, e o Dr. Olavo Valente, que sou fã dele, meu amigo Olavo, tá, até explicou isso. Não é que em 100 casos 78 deu certo em 22, não. É 100% nos casos graves, o que é muito melhor, né? E nos casos mais a menos, né, pode ser que tenha uma continuidade a necessidade da segunda dose. Então, 78 é garantido. Teve até um amigo nosso que colocou isso e eu dei uma zoadinha nele. Falei assim, não, então você faz o seguinte, você toma cloroquina e espera o avião cair, certo, cara? Você não vai tomar vacina, meu amigo. Então a gente precisa, lá atrás a gente já cobrava, isso precisa do quê? Do enfrentamento de verdade. Eu sempre cobrei isso da Secretaria de Saúde nossa, que eu não acho justo a pessoa sair da sua casa com a suspeita de ter o Covid e ir até lá onde se faz o atendimento, constatar que tem um atendimento e a pessoa voltar para casa com a receita de comprar o medicamento. Eu acho que isso é injusto com a população, até porque é algo diferente. Isso aí não é uma gripe, isso aí não é uma dor de cabeça que você vai passar o dipirona. Isso aí não, é algo que mata algo complicado. E você vê assim que não existe uma tendência. Antigamente se falava que não pegava 2 vezes, agora a gente está vendo um monte de gente pegar 2 vezes. Teve casos pela terceira, inclusive. Então, tipo assim, é tudo muito novo. Então, quando você deixa aquela pessoa desamparada, mas não tem o que fazer. Como não tem o que fazer? Meu amigo, segura esse cara aí, deixa internado. Então, eu vejo que falta esse enfrentamento. Eu também pedi para fazer testagem em massa, né? Os caras chamaram de doido. Eu falei, rapaz, lá no Santa Catarina tem um prefeito que ele fez testagem em massa em todo mundo, e depois medicamento em todo mundo. É a menor quantidade de casos do Brasil. Aí a gente também fez o pedido para fazer as barreiras sanitárias. Aí, não funciona porque o cara vai... como não funciona? Você testa ali, você diminui. Meu amigo, são coisas que você barra ali que você pegou é um foco a menos de proliferação. Então a gente precisa, e daí aqui fica aqui também essa cobrança dos vereadores, porque o prefeito ele é sobrecarregado. Ele fica tão, às vezes, pensando na parte administrativa da cidade, que talvez a sugestão do vereador pode ajudar. Vou dar um exemplo aqui na Caixa Econômica, a gente fez o pedido para colocar aquelas tendas que estava tendo aglomeração. Voltou a aglomeração ali, estava fazendo a volta, o pessoal tirando foto, mostrando. Por que não colocar a tenda novamente? Para o pessoal ficar sentadinho. Segura, dá uma senha com distanciamento e tal. Então, tipo assim, são tudo ações que a gente tem que estar ligado, que diminui, que dá, as coisas dão certo. Todo mundo fazendo um pouquinho acaba contribuindo. E a gente vê o seguinte, a gente vê que houve um relaxamento, né, do povo como um todo. Perderam o medo, né? Perderam o medo. Não, aí o pessoal fala, durante a eleição não tinha caso, agora teve. Não, não é. É que aí houve um relaxamento. Veio eleição, veio festa de final de ano, veio aglomeração. Os casos vão pipocar de novo. E eu fico assim muito preocupado quando o pessoal estereotipa as coisas dessa maneira. Então vem assim, eu vejo... Eu não vou nem citar nomes, mas eu vi pessoas defendendo, por exemplo, o comércio é sacrificado. Né? Não é que eu até estava comentando antes aqui, não é questão do comércio ser sacrificado, e eu vou dar um exemplo para você. Tem comércio que acaba sendo sacrificado, mas tem comércio que toma as atitudes. Se todo mundo tomasse, seguisse os protocolos, fui em 3 mercados de Rolim de Moura, 3 grandes mercados no sábado de manhã. Em um, tinha um cara medindo a minha temperatura na entrada, um outro batendo álcool em gel na minha mão, e toda gôndola lá dentro, álcool em gel. No segundo, você partiu o pedal, já não tinha o álcool em gel, eu perguntei para a moça, acabou o álcool. Ela falou, ontem à noite acabou, era 11 horas da manhã. Tá? Ainda não colocou não. Tá? Mas tem um outro ali na menina do caixa, aí você vai ali, se eu não pergunto, se eu passo direto, também não estava nada. A caixa que estava com o álcool em gel lá, ela estava com a máscara deitada aqui embaixo. Aqui nós estamos num distanciamento legal, a gente pode ficar sem a máscara, tá? Nós temos essa tranquilidade. Agora, o tempo todo, quem está atendendo o público, e no terceiro que eu fui, não tinha nem álcool em gel na entrada, e ninguém aí, lá dentro do mercado, um monte de gente sem a máscara. Então, não é, eu vejo muita gente defender o comércio não pode ser sacrificado, eu vi representantes da associação comercial falando isso, mas não é isso, é uma questão de orientação até os seus próprios aliados, tá? Ei,
Enquanto você não fizer e seguir os protocolos direito, vai ter problema, meu amigo. Vai ter problema. Então, eu acho que é uma conscientização da classe política, do comércio, de todo mundo. Siga os protocolos. E não é negócio, fica todo mundo dentro de casa. Não é isso que todo mundo quer. A gente sabe que não dá para parar. Quando eu estava ainda vereador, que teve primeiro surto, se fechou o comércio, né? Fechou aquele... Acho que uma semana conseguiu manter fechado. Eu lembro que foi na sexta-feira o lockdown, né? Fez o decreto para fechar tudo. Aí na sexta-feira, não, na quinta-feira, na sexta-feira ainda tinha um pouco ainda de comércio tentando. A fiscalização veio, passou, fechou tudo. No sábado eu desci, né? Desci aqui na Aracaju, que é caminho de casa aqui. Parecia um deserto, uma cidade fantasma. Eu falei, meu Deus do céu. Aí foi indo. Então eu fiz a defesa também naquele momento e pedi para a abertura do comércio, porque eu entendo assim, que o comércio, ele não pode ser sacrificado. Eu vejo que na sua grande maioria cumpre todas as suas obrigações com álcool, talvez um pouco do relaxo, né? Com o tempo acaba não colocando o álcool ali, mas na sua grande maioria faz. E se o comércio não estiver funcionando, porque Rolim de Moura hoje vive do seu comércio. Hoje Rolim de Moura... o giro de dinheiro aqui... O prefeito Aldair Júlia tem que entender que Rolim de Moura é a terceirização do serviço. É o cara que tem a peça em Santa Luzia do carro quebrado, vem comprar aqui. É o cara que que é vendedor de algum representante comercial de alguma empresa, fica no hotel da cidade. Você vê que a cidade fora do eixo que mais tem hotel é Rolim de Moura. Então, tudo é aqui. Então, a gente não pode ter uma medida dessa de fechar o comércio antes de ter o quê? Orientação para a população. Ah, mas a população já está orientada. Está orientada. Todo mundo sabe que tem que lavar a mão e passar o álcool. E usar máscara. Mas o que acontece? Qual medida que está sendo tomada nos bairros, andando, conversando? O cara está com a máscara. Cara, põe a máscara. Né? O cara tá... Você já viu alguém andando? Pararam com isso, né? Tinha o pessoal... os caras até apelidaram de Laranjinha. O pessoal tava jogando vôlei lá na Coab um dia. Eu tava sentado lá conversando até com o Júnior, que mexe com comunicação, né? Tava conversando com ele, daí a polícia não, os meninos de Laranjinha chegou, acabou com o vôlei vocês não podem, tal, vão pra casa. Então, tipo assim, falta isso também. É a orientação, né? Aí você vai, por exemplo, em alguns lugares está lotado. O distanciamento que o comércio tinha, porque a gente estava no nível 3, existia um distanciamento do comércio. Só que aí vai juntando mesa, o cliente chega e fala, não, mas isso aqui é da minha família, só amigo, vai juntando, e a aglomeração acontece. A gente vê a diferenciação, Wander. Se você pegar, por exemplo, no centro gastronômico aqui, né, aqui perto, você vê que uma esquina ali tem um procedimento. Tirou mesas, ficou com poucas mesas, a outra juntou mesas. Então, quer dizer... Então, uma está cumprindo e a outra não. Então, precisa o quê? Dessa conscientização de todo mundo, a gente continuar tendo, se puder ficar em casa e andar... Por exemplo, agora eu estou com bastante tempo, estou ficando bastante em casa. Eu estou evitando sair muito. Então, tipo... Já a mulher fala para você, já cansei. Já bota para correr. Mas então ter essa consciência, só sair quando for necessário, ainda precisa ter essas medidas. Agora, a vacina está chegando e... Eu recebi informação que o governo do estado já foi disponibilizado para ele 68 mil doses. 68 mil doses. Eu acho que com 68 mil doses vão vacinar primeiro o pessoal que faz o enfrentamento. Pessoal da saúde, sem sombra de dúvida, não tem nem... o pessoal que é algum serviço essencial que faz o enfrentamento. E depois, no outro momento, eu acho que até lá para final desse ano vai estar todo mundo imune, todo mundo tomado a vacina. Okay. E ninguém vira jacaré? Será que vira ou não? Rapaz, jacaré eu não sei. Mas às vezes pode dar uma metamorfose. O pessoal tá na campanha. Como é que será que os dinossauros acabaram? O pessoal entra em cada pilha. O pessoal entra em cada coisa. Agora é uma campanha... Mas também o presidente cá entre nós contribui para essas bobagens que, pelo amor de Deus, de vez em quando fala umas coisas que não deve. A gente nem sabe. Às vezes você fica pensando, pô, será que eu não alcancei a inteligência do cara no que ele quis falar? Não, mas é que solta umas pérolas também, que meu Deus do céu. Mas é o estilo, né? É o estilo. Eu lembro uma vez que o cara pegou e pediu, tava próximo, né? Aí chegou o Ivo, saiu da rádio, aí o cara pegou e falou pro Ivo, ô Ivo, me ajuda a lançar meu livro. Aí entregou o livro, o Ivo pegou e lançou o livro.
É tipo, no tom de brincadeira, eu falou, não, depois pode ir na rádio ali, na rádio que os caras vão fazer o lançamento do seu livro aí. Mas brincando, né? Eu acho que o Bolsonaro tem muito disso, eu acho que ele gosta de brincar um pouco, até para quebrar um pouco do peso que é, né? É muito pesado as responsabilidades. Como vereador, você falava que tinha um peso, aí vê como prefeito, imagina o presidente da República. Difícil, imagina assim, você tomar a decisão. E ainda mais da forma que é o Brasil, aí não é só porque é o Bolsonaro, ou porque é isso. Eu acho que todo mundo no Brasil é muito politizado, né? Todo mundo sabe, todo mundo tem um posicionamento. Todo mundo é doutor, né? Porque todo mundo... E acaba contradizendo bastante as coisas que ele fala. Então, isso aí, eu acho que ele faz um pouco para quebrar o gelo. Eu particularmente acho o Bolsonaro muito inteligente. É uma pessoa que ele tem um conhecimento de onde ele quer ir, de onde quer chegar. As pessoas, quando eu falo isso para algumas pessoas, eles não acreditam, mas o cara que ele teve 5 mandatos de deputado federal, não é um por acaso. Eu acho que ele tem consciência de coisa. E se não fosse essa pandemia, eu acho que estaria bem melhor o Brasil. O mundo estaria bem melhor, né? Vamos lá. Vamos ver o que vira. O que a gente espera mesmo é que as vacinas realmente comecem, né, a mostrar resultado, que as pessoas possam viver no novo normal. Né? Eu falo isso, nós temos que viver o normal, aquele normal que a gente tinha, ele não existe mais, ele nunca mais vai existir aquele normal. Tá? É um novo normal, a gente tem que se adaptar a esse novo normal. Tá? E adaptar é o que o Wender acabou de falar, é a gente ceder em algumas coisas. Né? Pô, eu tenho necessidade de chegar e juntar lá e fazer uma festa com 50. Sim. Cara, faz isso aqui no aniversário do ano que vem, cara. Faz com 100 no aniversário do ano que vem. Tá? Mas aí tá todo mundo vacinado, aí tá todo mundo podendo fazer a festa. Então, isso a gente vai ter que conviver. E fica aqui a cobrança na área da saúde, só para nós falar mais um pouquinho da saúde. Cobrança, mais uma vez, cobrei todo o meu mandato de vereador, que o Estado ajude o nosso município. Mas que ajude de verdade, com médico especialista, para que as pessoas não precisam sair daqui para ir lá em Porto Velho fazer uma consulta num cardiologista, por exemplo. Que regionalize esse hospital. Que faça aí uma parceria. Isso aí o governo tem que puxar à frente. Porque não adianta querer jogar a responsabilidade para os municípios. Ah, não, aqui o FII é seu. Não, aqui é da União. Não, aqui é nosso. Só isso aqui. Gente... Até porque aí começa um jogo de empurra-filha, né? Porque qual que é o grande problema? A gente tem três situações. Nós temos um município onde todo mundo mora, né? Nós moramos em Rolim de Moura. Aí tem um fictício que é o Estado, que a gente continua morando em Rolim de Moura e pagamos uma carga aqui de 36% de imposto para eles. E depois vem a nação, que é mais 60% de imposto, que também é fictício. Nós continuamos morando em Rolim. E Rolim é 12% que a gente paga de imposto, vem para Rolim. O que precisava se fazer? Nós precisamos de um representante estadual que brigue por uma parcela dessa contribuição estadual. Vou dar um exemplo para você. Nós somos a 7ª ou a 6ª economia, nós ficamos oscilando, tirando a cidade da BR, somos nós. Mas na hora de dividir o bolo da arrecadação, a gente pega uma parte que não é digna do que a gente arrecada. A gente arrecada mais de 1 bilhão de imposto. E daí na hora de vir, a contrapartida nossa cadê o deputado brigando? Cadê as pessoas brigando para falar, opa, lá em Rolim de Moura nós precisamos de um convênio para isso, para aquilo. A gente não vê acontecer porque não tem ninguém preocupado com Rolim. A gente precisa ter o quê? Gente preocupado com políticas públicas para Rolim. E não fazer politicagem. Não adianta vir aqui e reformar as camas, botar aquelas loninhas velhas na cama, ou lixar a cama velha e pintar de coisa e falar que está ajudando a saúde. Isso aí não é ajudar. Isso aí eu fiz como vereador, isso aí o empresário faz, o cidadão comum faz, vai lá e dá a parcela dele de contribuição. Clube de Serviço, o Rotary foi lá e fez uma sala de gestantes. Agora, cadê a contribuição? Cadê do governo? É isso que a gente precisa de um representante para isso. Aí fica a cobrança aqui às autoridades estaduais que façam isso, que corram atrás de fortalecer a saúde da nossa regional da Zona da Mata. Em 2022 nós vamos ter um candidato, ele não fala que ele é não, mas ele é assim. Tá? Nós estamos chegando no final do programa. Suas considerações finais, meu amigo Wender Nogueira. Só tenho a agradecer e desejar aí a todo mundo um 2021 de paz, né, de alegria e que acabe realmente essa pandemia com a vacinação aí. E vamos todo mundo se conscientizar até que ela chegue. Vamos tentar evitar o máximo possível, né?
Não dá para falar ficar em casa porque tem que trabalhar, tem que produzir para trazer o sustento para dentro de casa, mas a gente precisa ter consciência de algumas ações que dá para ser evitada. Eu mesmo falei para o nosso time de futebol lá, falei, não vou mais jogar futebol enquanto não acabar esse trem, não. O trem tá... Não, dá para jogar, nós vamos arrumar... Não adianta, porque a gente acha tudo muito lindo quando não está perto da gente. E apesar de ter morrido, acho que se não me engano foi 28 pessoas, né? 29. Ser um número pequeno diante de uma população de 60 mil pessoas, mas cada uma dessas pessoas tinha uma família, tinha alguém, de repente não foi uma pessoa próxima sua. Mas a partir do momento que for, você vai começar a pensar diferente. Então, antes que isso aconteça, trabalhe na prevenção. Chegar em casa, utilize o álcool para entrar dentro de casa, para que de repente, se você tiver, não passar para ninguém, ou se você tiver ali, antes de colocar na boca, você acaba matando. Continue tomando as prevenções que é para ser tomada desde o início. E agradecer vocês mais uma vez de ceder o espaço aqui para a gente estar conversando, batendo papo e me colocar sempre à disposição, tanto do programa como também de toda a população de Rolim de Moura, de que de alguma forma a gente puder contribuir, a gente vai estar contribuindo. É isso. Esse foi o Ender Nogueira, o líder do Podemos 19. Amanhã, terça-feira, amanhã é dia de esportes, nós vamos estar mostrando que já tem 4 que já subiram para a Série C, né? Já tem os 4 finalistas da Série D. Na Série C a briga tá legal, tá tendo um jogo que pode definir, inclusive o Brusque como o primeiro classificado já para a Série B do ano que vem. Na B, a Chape tomou um chocolate legal de 3-0 do Botafogo, e o América do Lisca doido, é líder e por um empate já da Série A. E na Série A o time do Ender Nogueira aqui pipocou mais uma vez. O time decantado do Flamengo, do meu diretor aqui, pipocou mais uma vez de novo. E Inter, Grêmio, Palmeiras e Santos e Atlético Mineiro agradecem. Nós vamos estar mostrando todos esses gols para você amanhã, não perde não, 18h15 a gente está de volta, sempre na nossa página do Programa Panorama no Facebook, no nosso canal do YouTube, Programa Panorama, meu amigo Adenilson Florentino na mira do Flora, no Estúdio Megafone Publicidades, ok? Amanhã 18h15, aguardo vocês, tchau, tchau. Inaugurando um grande sonho que eu tinha desde pequena, e hoje, graças a Deus, graças aos meus pais, amigos que incentivaram esse sonho, hoje é a grande realização dele. Também agradeço a Tenente 9 por estar aqui nesse momento tão especial da minha vida, estar compartilhando esses momentos conosco. A escola chegou na minha cidade numa boa hora, quando eu decidi que eu queria trazer um novo empreendimento para São Francisco. E nisso fiz muitos cursos, me especializei na estética facial, estética corporal, massoterapia. Hoje é um grande sonho, uma grande realização. A diretoria da Connect 9 está de parabéns, eu indico para todos e agradeço imensamente a presença de todos.